Aí a imagem vai apresentando algumas características básicas, tanto da vida quanto da sua forma de existência. Se desenvolveu há cerca de 2 milhões de anos atrás. Isso as espécies mais recentes. Existiam grupos de anteriores aos australopitecos que foram encontrados fósseis de 4 milhões de anos atrás, mas como ele é um ancestral mais próximo dos seres humanos, e como vocês notam, a própria gravura o caracteriza como um macaco, mas eram as outras características físicas e e comportamentais que os diferenciavam dos macacos. Embora a característica física marcante do corpo, o corpo coberto por pelo, o assemelhava a um macaco. Daí o termo australopiteco, ou macaco do sul. Ele viveu entre os diferentes gêneros, porque lembramos, o gênero Australopithecus existiram diferentes gêneros. Os mais recentes há cerca de 2 milhões de anos, mas no geral eles viveram entre 5 milhões e 1 milhão de anos atrás. Tinham uma estatura bem baixa, aproximadamente 1,20 m, e tinham um peso bem, bem inferior a peso normal. Eram bastante levinhos, como podemos dizer. Pesavam cerca de 30 quilos. Eram chamados macacos bípedes, porque eles andavam com a postura bípede. Eles se utilizavam apenas das pernas para se locomover, diferentemente dos outros, dos macacos, dos símios, que se utilizam dos 4 membros para se locomoverem. Ficam em pé, tipo o gorila, o chimpanzé, o orangotango, eles ficam em pé, mas eles se utilizam bastante dos membros inferiores também para se locomover, no caso os braços. O Homo habilis, seu parentesco com o macaco o dotou de força física e habilidades e uma agilidade mais características desse grupo. Ele habitou a Terra entre 2,3 milhões e 1,6 milhão de anos atrás. Seu tamanho médio era de cerca de 1,25 de altura e pesava aproximadamente 50 quilos. Era chamado assim porque eles eram capazes de fabricar suas próprias ferramentas. Daí o termo Homo habilis. E outra coisa, é importante observarmos, o Australopithecus viveu entre 5 e 1 milhão de anos atrás. O Homo habilis entre 2,3 milhões e 1,6 milhão de anos atrás. Não é que o habilis tenha surgido do Australopithecus, e sim surgiram os Australopithecus e também surgiram o Homo habilis, ou seja, possivelmente eles podem até ter convivido em alguma região, em alguma época, mas isso não faz com que ele tenha sido originário do Australopithecus, e sim ele surgiu do processo evolutivo, e como era mais desenvolvido mentalmente, ele sobreviveu. É aí que mais uma vez chega a lei de seleção natural. Ele era mais desenvolvido, portanto, tinha mais condições de sobreviver do que o Australopithecus. Os Australopithecus sumiram, ele permaneceu, até surgir um ser mais forte que ele, que no caso é o seguinte, o Homo erectus, que habitou a Terra entre 1,8 milhão de anos e 200 mil anos atrás. Tinham aproximadamente 1,75 de altura e pesavam cerca de 70 quilos. Estudiosos acreditam que foi ele o primeiro hominídeo a desenvolver ou a dominar o fogo.
Ou seja, se utilizou de uma capacidade intelectual para garantir o domínio sobre a natureza a partir do fogo. Descobrindo o uso do fogo, isso facilitou a vida para afugentar animais de grande porte, por exemplo, para cozinhar ou assar carne e, portanto, amolecê-la, para proteger-se do frio também. Ou seja, foi uma capacidade de uso, de invenção, que melhorou a vida dele. E isso fez com que ele tivesse mais condições de sobrevivência em relação aos seus antepassados. O homem de Neandertal, ou Homo sapiens neanderthalensis, vivia na Europa e oeste da Ásia entre cerca de 430 mil e 40 mil anos atrás. É um hominídeo um pouco mais recente a nós. E por último, o Homo sapiens, que correspondem aos seres humanos modernos, desenvolveram-se aproximadamente 200 mil anos atrás. E, mais uma vez, eles foram contemporâneos dos neandertalenses. Não é que eles tenham surgido dos neandertalenses, e sim viveram no mesmo período, basicamente. Muitas vezes se relacionaram, muitas vezes guerrearam entre si, lutaram entre si, como algumas pesquisas arqueológicas apontam, a existência de conflitos entre os dois grupos, mas também apontam a existência de uma mescla, ou seja, possivelmente houve casamentos entre Homo sapiens, entre grupos de Homo sapiens com grupos de neandertalenses. E a partir daí houve uma fundição dos dois grupos hominídeos. E ao longo do tempo, os neandertalenses simplesmente deixaram de existir. Houve assim uma miscigenação desses dois grupos, dando origem, portanto, esses são os dois últimos grupos mais importantes que possivelmente originaram os humanos atuais. Aí nós temos a linha evolutiva, o Australopithecus, o Habilis, o Erectus, o Neanderthalensis e o Sapiens. Não é que necessariamente este aqui gerou este aqui, que gerou este aqui, que gerou este e depois gerou este. Não foi assim. Surgiu este aqui, muito possivelmente, quando este aqui estava se extinguindo, começou a surgir este aqui. Apareceu este aqui que era mais forte. Esse aqui se extinguindo, esse sobreviveu às intempéries da natureza, até surgir alguém mais forte que ele, que o fizesse desaparecer. Que no caso foi o Erectus. E possivelmente o Neanderthalensis, que era bem mais forte fisicamente e intelectualmente que o Erectus, sobreviveu. É a lei da seleção natural. A evolução estabelece isso. Não é que um tenha originado o outro, mas o primeiro era mais fraco, o posterior era mais forte. Esse sobreviveu. Esse, como era mais fraco, foi morrendo. Foi uma espécie que foi desaparecendo ao longo do tempo. Portanto, chegou neste aqui. Este aqui, esta espécie, não era a mais forte de todas. Portanto, é a que sobreviveu, a que deu origem aos humanos atuais. Isso, mais uma vez, voltando aqui, isso segundo a teoria da evolução. Aí nós temos aí a diferença básica com os humanos. Ó. Só essa brincadeirazinha. Ó. É claro que os animais não pensam, mas a ideia do instinto animal é somente isso. Comer, sobreviver e procriar. Comer, sobreviver e procriar. E chegamos ao humano, que a indagação dele não é essa, comer, sobreviver e procriar. E sim, a indagação principal é a sua reflexão. O que é vida? Para que serve? Por que eu estou aqui? É isso que é a grande diferença entre humanos e animais. É essa capacidade de reflexão, de pensamento.
Aí nós temos as diferenças básicas entre criacionismo e evolucionismo. Criacionismo, teoria que prega que a vida e a humanidade, a Terra, o universo foram criados por uma força sobrenatural, um criador. Isso vai depender de cada prática religiosa. No nosso caso, este criador é Deus. Isso no caso da nossa religião. Mas isso não faz com que outras religiões tenham as suas próprias teorias de origem da vida, de origem do mundo. Nas outras religiões, as divindades também são as criadoras de tudo. As diferentes religiões têm sua própria versão do criacionismo. O cristianismo, por exemplo, adota a Bíblia, mais precisamente o livro de Gênesis, como fonte explicativa sobre a criação do homem. A origem de tudo é narrada pelo primeiro livro da Bíblia, que é o livro sagrado da nossa religião. Para o criacionismo, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus e, portanto, não descende de primatas. Já o evolucionismo, a teoria é fruto de um conjunto de pesquisas em constante desenvolvimento, iniciadas pelo legado do cientista britânico Charles Darwin. Ele percebeu as semelhanças entre os animais vivos e em extinção e concluiu que suas características passam por um processo em que fatores naturais modificariam os organismos. E justamente esses fatores naturais é que geraram as transformações das espécies, gerando o enfraquecimento de algumas espécies e o fortalecimento de outras. Essas espécies que foram enfraquecidas vieram a desaparecer, foram extintas. Já as que se sobressaíram, as que eram mais fortalecidas, sobreviveram. Ele levantou a ideia de que os seres vivos estão em constante concorrência e assim somente os mais preparados às condições ambientais poderiam sobreviver. A ideia da lei de seleção natural, a ideia da lei do mais forte. Sobrevive o ser vivo que tiver mais condição de sobrevivência, mais capacidade de sobrevivência. Em sua obra A Origem das Espécies, de 1859, ele afirmou que o homem e o macaco teriam a mesma ascendência. Não necessariamente que o homem surgiu do macaco, e sim, ambos vieram de um mesmo ancestral comum. Essa é a diferença básica estabelecida pelo evolucionismo. O homem é um ser vivo que evoluiu. Não surgiu do macaco. E sim, ele evoluiu, dando origem aos humanos atuais. E os macacos são seres vivos que também evoluíram a partir deste ancestral comum. Em algum momento, se desprendeu o grupo que deu origem aos humanos do grupo que deu origem aos macacos atuais. Ainda retomando a aula anterior, eu havia falado que a história é tradicionalmente dividida em períodos. E, portanto, com essa divisão de períodos da história, é interessante observarmos que a origem humana na Terra estabelece a contagem desses períodos. O primeiro período da divisão tradicional da história é chamada pré-história, que vai estudar o surgimento do homem na Terra há milhões de anos atrás e vai ser contado até o aparecimento das primeiras formas de escrita que se desenvolveram na Terra acerca do ano de 4000 a.C. Aí, portanto, a pré-história vai ser esse estudo da origem do homem até o surgimento da escrita. É um período muito longo que vai ser subdividido em 3 partes principais. Aí, justamente, existem muitas divisões, muitas discussões e dúvidas em relação a esse período, visto que é um espaçamento entre com poucas explicações, com poucas informações, é um tempo muito grande. São 7 milhões de anos de tamanho de história, de informações, de pouca informação, no caso, e que tem uma falta de certeza muito grande. É o que diz aí. Além disso, provavelmente nunca se conseguirá descobrir todas as respostas, porque é um espaço de tempo muito grande
e um tipo de informação que é muito pouco detalhado, já que essas informações chegam pouco e não são suficientes os estudos existentes. Mas o que é importante descobrirmos, o que é importante entendermos é que ela se dividir, no caso da pré-história, se divide em três períodos principais: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Basicamente, essa divisão em períodos da pré-história é de acordo com os equipamentos utilizados pelos humanos desse período. Por exemplo, o Paleolítico é também chamado de Primeira Idade da Pedra ou Idade da Pedra Lascada. É um período em que os humanos viviam basicamente da caça, da pesca e da coleta de frutas e raízes da natureza e se utilizavam de instrumentos feitos a partir de lascas de pedra, pedaços de pau ou de ossos de animais de grande porte, que utilizavam como objetos cortantes, como objetos de caça ou mesmo como armas. Já o Neolítico, sim, e outra coisa, no Paleolítico se caracterizavam as populações, os grupos humanos existentes naquele período, como nômades, ou seja, eles estavam em constante mudança em busca de regiões onde tivesse um alimento, já que eles retiravam o alimento da natureza. Já no Neolítico, basicamente o termo quer dizer nova idade da pedra, é a segunda idade da pedra ou idade da pedra polida. É um momento em que os humanos desse período começam a trabalhar, os instrumentos que eles usavam, que eram de pedra ou de madeira ou de ossos, começaram a ser trabalhados, começaram a ser afiados, ou seja, polidos, daí o termo pedra polida. Basicamente, nesse período, os humanos começam a produzir seu próprio alimento, porque eles passam a desenvolver a agricultura, ou seja, o ato de plantar e colher. Passam a criar animais. Isso faz com que eles tenham uma fonte de alimento de origem animal e vegetal em um único local. Eles criando e plantando, eles passaram a produzir seu alimento. Essa seria a grande revolução neolítica que chama-se nos livros de história. Os humanos passaram a produzir o seu próprio alimento. A revolução do Neolítico foi isso. Diferentemente do Paleolítico, que eles viviam sempre em busca de áreas de alimento, no Neolítico eles passaram a se fixar em uma única região, porque lá poderiam plantar e criar animais. É a partir daí que surgem as primeiras cidades que se tem notícia. Essa é a característica principal do Neolítico. Já a Idade dos Metais é o período em que os humanos começam a se utilizar de instrumentos feitos a partir da fundição de metais. Inicialmente o cobre, depois desenvolveram o bronze e depois passaram a se utilizar do ferro como metal para produzir seus instrumentos de caça, seus utensílios domésticos. Aí vamos lá, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. O maior período da pré-história, a maioria dos utensílios eram de pedra, da qual tiravam lascas para formar uma borda cortante, ferramentas rudimentares. Eles se utilizavam de ferramentas por sua capacidade de observação da natureza e viam que precisavam de instrumentos, já que eram seres que não possuíam garras, como os tigres, por exemplo, não possuíam um grande faro, como os lobos, não possuíam tanta força como mamutes, portanto eles precisavam para sobreviver de instrumentos. E passaram sim a utilizar os instrumentos de pedra, as lascas de pedra que encontravam na natureza, ou pedaços de madeira ou ossos de animais de grande porte, que iam utilizando como armas ou como instrumentos cortantes. E como falei anteriormente, eles eram coletores, caçadores. Eles retiravam da natureza aquilo que precisavam. E quando num determinado local que eles viviam começava a faltar animais para o seu alimento, eles viviam viajando de um canto para o outro. Por isso que eram chamados de nômades. O nomadismo, no caso, era a principal característica do Paleolítico. Como ele apresenta aí, viviam em bandos e eram nômades. Viviam em abrigos naturais, ou cavernas, ou oco de árvores de grande porte. Eram caçadores e coletores
E possivelmente nessa época eles foram os responsáveis por desenvolver o uso do fogo. Descobriam como usar o fogo. E é dessa época aí do Paleolítico que começam a surgir as chamadas pinturas rupestres, que são os principais registros deixados pelos humanos desse período. As pinturas em rochas encontradas em cavernas ou em regiões onde possivelmente eram habitadas por esses humanos. Aí seguimos aí algumas imagens de pinturas rupestres, como apresentadas aí. Nessa aqui são pedaços de pedra que eram utilizadas como objetos cortantes. E aqui nós temos alguns desenhos encontrados em rochas, em áreas possivelmente habitadas por esses povos no passado. Como essa aqui, gravuras feitas nas rochas de cavernas. Já o Neolítico, ou período da pedra polida, os humanos passaram a aprimorar os instrumentos de pedra que eles eram usados. E o que caracteriza o período é a chamada Revolução Neolítica, na qual eu havia falado anteriormente, com o desenvolvimento da agricultura e também o desenvolvimento do ato de criação de animais. Características gerais do Neolítico. A agricultura vai levar à fixação, ou seja, o sedentarismo. Esse vai ser a característica principal do Neolítico. Os humanos vão ser sedentários, vão se fixar em um determinado local para onde eles vão produzir seu próprio alimento. E vão surgir as primeiras aldeias que mais tarde vão dar origem às primeiras cidades. E é nesse período que os humanos passam a desenvolver a domesticação dos animais e passam a viver do pastoreio de animais de pequeno porte, como cabras, ovelhas, passam a criar animais de um porte maior, como o gado bovino, passam a se utilizar de animais para o transporte, como no caso os cavalos, os jumentos, os camelos, dependendo da região onde eles são habitados. Já na Idade dos Metais, os homens dão um passo maior na fabricação de instrumentos, a partir do uso da técnica de fundição de metais. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, e depois eles descobriram que juntando dois metais produzia-se um novo tipo de metal, que no caso a junção entre cobre e estanho dava origem ao bronze, que era bem mais resistente e passou a ser um metal bem mais usado pelos humanos dessa época. E mais tarde eles desenvolveram o uso do ferro, que ainda era mais resistente do que o bronze. E, portanto, foi transformado em utensílio para a prática de agricultura e também como instrumentos de guerra, com o desenvolvimento das primeiras espadas, a construção dos escudos, as pontas de lança, posteriormente armaduras, mas isso aí já é bem mais à frente. A característica principal da Idade dos Metais é o fato de eles poderem produzir instrumentos melhores e, portanto, mais úteis na caça de animais de grande porte e também uma capacidade maior de aumentar a sua produção de alimentos. Então, gente, basicamente era essa a nossa parte de aula, ainda falando do processo de explicação sobre a origem humana na Terra, se é originada se é uma origem com base na explicação religiosa ou se é uma origem com base na explicação científica. Como foi dito anteriormente, resta a nós apenas compreender as duas formas de explicação da origem humana na Terra. O papel aqui é apenas mostrar as diferentes formas de explicação e não determinar se uma é a correta ou a outra. Então, gente, bom dia a todos, até a próxima aula.